Você já reparou que a gente pode passar horas rolando feed, vendo a vida de centenas de pessoas, e no final sentir mais vazio do que antes? A gente tem mais amigos do que qualquer outra geração, mais curtidas, mais visualizações, mais mensagens, e ainda assim a solidão parece que virou uma epidemia. Você não acha isso estranho? Nós somos a geração mais conectada da história humana e talvez a mais solitária. E se eu te dissesse que um cara há 1600 anos atrás já tinha descoberto o porquê? A ilusão da conexão. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém quer admitir. A maioria das nossas conexões são performáticas. A gente não mostra quem a gente é de verdade. A gente mostra quem quer que os outros pensem que somos. Você já editou uma mensagem 15 vezes antes de enviar? Já escolheu uma foto entre 40 tentativas? Já pensou o que vão pensar de mim antes de postar qualquer coisa? Conexão é diferente de curadoria. A gente está tão ocupado construindo uma versão postável de nós mesmos que esquecemos como é simplesmente ser. E o mais bizarro, cara, é que todo mundo sabe que é teatro. Todo mundo sabe que story feliz às vezes esconde o vazio enorme. Mas a gente continua assistindo, continua comparando, continua fingindo. É como se a gente tivesse combinado coletivamente de não falar sobre o elefante na sala. O paradoxo das redes. Em 2023, uma pesquisa da Universidade de Harvard descobriu uma coisa muito tenebrosa, cara. Quanto mais tempo uma pessoa passa nas redes sociais, maior a probabilidade dela se sentir solitária. Assim, não é correlação, é causalidade. Mas aqui fica mais estranho ainda, porque as pessoas que se sentem mais solitárias são justamente as que mais usam as redes sociais. Como se o remédio piorasse a doença, mas a gente não conseguisse largar. Cara, pensa só comigo. A gente desenvolveu tecnologia para conectar bilhões de pessoas instantaneamente. Qualquer um pode falar com qualquer um em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. E a gente nunca se sentiu tão sozinho. Isso não é só ironia, isso é sintoma de uma coisa muito mais profunda. Você já parou pra pensar que o algoritmo te conhece melhor do que seus amigos? Ele sabe o que te faz clicar, o que te faz parar, o que te faz sentir raiva, inveja, desejo. Ele mapeia seus medos, insegurança com uma precisão que você nem consegue imaginar. E ele usa isso não pra te conectar com outras pessoas, mas pra te manter preso na plataforma. Deixa eu te falar, você não é o cliente, você é o produto. E aqui mora o paradoxo mais doloroso. Porque quanto mais o algoritmo te entende, mais ele te isola numa bolha de espelhos e você só vê o que confirma o que você já pensa, só encontra pessoas que já concordam com você. A gente acha que tá se conectando com o mundo, mas na verdade tá cada vez mais trancado dentro da própria cabeça. Você lembra da última conversa de verdade que teve? Aquela conversa que dura horas, onde você não olha mais o celular nenhuma vez, onde você realmente escuta e é escutado. Para a maioria das pessoas, essa memória está cada vez mais distante. Um grupo de pesquisadores fez um experimento interessante. Eles pediram para voluntários passarem apenas um dia sem celular, 24 horas. Sem redes sociais, sem mensagens, sem nada. Sabe o que aconteceu nas primeiras horas? Ansiedade, inquietação, a sensação física de que uma coisa estava faltando. Alguns descreveram como abstinência. Mas depois de algumas horas, alguma coisa tinha mudado, porque os participantes relataram uma coisa que não sentiam há anos: presença. A sensação de realmente estar onde eles estavam naquele momento, de ouvir os sons ao redor, de perceber detalhes que sempre estiveram lá, mas eles não perceberam. E no final do dia, a maioria disse a mesma coisa. Eu não sabia o quanto estava desconectado de mim mesmo. A gente corre tanto da solidão que esqueceu a diferença entre estar sozinho e estar consigo mesmo. Beleza, mas se a solidão não é resolvida pela tecnologia, então pelo que é? A gente tenta de tudo, cara. Mais seguidores, mais likes, mais dinheiro, mais festas, mais relacionamentos, mais conquista, mais e mais. E toda vez que consegue, a satisfação dura quanto? Horas, dias, semanas? Se tiver sorte. Depois o vazio volta, às vezes até pior do que antes. E, cara, você já se perguntou por quê? Porque nada parece ser suficiente, porque cada meta alcançada levanta outra logo atrás, por que o prazer sempre vira rotina? Tem uma frase que resume isso perfeitamente: nosso coração está inquieto.
Essa frase tem 1.600 anos e nunca foi tão relevante. O cara que escreveu isso se chamava Agostinho. Ele viveu no século IV no norte da África e antes de virar um dos pensadores mais influentes da história, ele era exatamente como a gente. Agostinho era viciado em prazer, festas, relacionamentos, status intelectual. Ele queria tudo e experimentou quase tudo. E no auge da sua busca, quando tinha conseguido fama, reconhecimento, conforto, ele escreveu uma das confissões mais honestas já registradas. Ele disse que tentou preencher o vazio com belezas exteriores, com conquistas, com aprovação, com prazeres cada vez mais intensos, e nada funcionava. Até que ele chegou numa conclusão que mudou tudo. Nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Agostinho percebeu que o vazio não era um defeito, era um design. O buraco tinha formato e nada desse mundo tinha um tamanho certo para preenchê-lo. E se o vazio que você sente não for um problema a resolver, mas um sinal a seguir? A sede existe porque água existe. A fome existe porque comida existe. O cansaço existe porque descanso existe. Todo desejo aponta para algo real que pode satisfazer. E se essa inquietação profunda, cara, essa sensação de que deveria ter algo mais, também apontasse para algo real? Outro pensador que passou anos fugindo dessa ideia disse assim: se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo consegue satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. E se a solidão que você sente não fosse só falta de pessoas, mas falta de presença? Não qualquer presença, uma presença específica, uma para a qual você foi desenhado desde o início. 3.000 anos antes de Agostinho, um rei já tinha feito esse experimento. O nome dele era Salomão, e ele era o cara mais rico, mais sábio, mais poderoso da sua época. Ele não precisou imaginar e se eu tivesse tudo, ele literalmente teve tudo. 1.000 mulheres, riqueza ilimitada, sabedoria reconhecida mundialmente, todo prazer disponível à sua vontade. E sabe o que ele concluiu? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A palavra original é revel, significa vapor, névoa. Algo que você tenta segurar e escapa entre os dedos. Salomão provou cada prazer, conquistou cada objetivo, experimentou cada coisa que prometia satisfação e descobriu que era tudo hevel, vapor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu sei como que isso soa. No meio de um vídeo sobre solidão e algoritmos, parece que eu puxei um sermão do nada, mas pensa só comigo. Se o vazio tem formato de pessoa, se a solidão mais profunda é relacionável, se nenhuma conexão horizontal resolve, talvez o que a gente procura horizontalmente só exista verticalmente. Agostinho descobriu isso, Salomão descobriu isso, milhões de pessoas ao longo da história descobriram isso. O coração inquieto não precisa de mais estímulos, precisa de um lar. Cara, até me arrepiei falando isso. E tem alguém que disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. E eu lhe darei descanso. Eu não sei onde você tá agora. Talvez você tenha clicado nesse vídeo às 3 horas da manhã, sem conseguir dormir. Talvez você esteja no meio de uma crise que ninguém sabe. Talvez você nem saiba por que ficou até aqui, mas se algo dentro de você reconheceu essa inquietação, se o vazio que eu descrevi tem o seu formato, talvez esse seja o momento de parar de correr. O convite está aberto, cara. Sempre esteve.